Hoje, as portas deste museu abrem-se para uma das maiores obras da literatura portuguesa e da literatura mundial. No centro da sala principal encontra-se um livro publicado em 1572, um livro que atravessou séculos e oceanos. O seu autor foi o poeta Luís Vaz de Camões, que transformou em poesia a maior aventura da história de Portugal, as descobertas marítimas. Inspirado na viagem de Vasco da Gama até à Índia, Camões escreveu uma epopeia onde a história real se mistura com a mitologia clássica. Nesta exposição especial, vamos percorrer os 10 cantos de Os Lusíadas. Cada sala revela um episódio desta narrativa extraordinária. Uma história de coragem, perigos, deuses e navegadores. Convidamos agora os visitantes a iniciar esta viagem. Sala 1. O início da epopeia. Ao entrar nesta primeira sala, vemos mapas antigos, instrumentos de navegação e miniaturas de caravelas. É aqui que começa a epopeia. Camões apresenta o propósito do seu poema: celebrar os feitos heróicos do povo português que ousou atravessar mares desconhecidos. Enquanto a frota de Vasco da Gama navega pelo Oceano Índico em direção à Índia, a narrativa eleva-se para o plano divino. No alto do Monte Olimpo, os deuses reúnem-se em conselho. Júpiter, o rei dos deuses, observa o destino da humanidade e declara que os portugueses estão destinados à glória. Mas nem todos concordam. O deus Baco, temendo que o sucesso da viagem diminua a fama das antigas civilizações orientais, decide opor-se à expedição. Assim começa um conflito invisível entre os deuses, e a viagem portuguesa passa a ser observada, tanto pelos homens quanto pelas divindades. Deixamos agora o Conselho dos Deuses do Olimpo e seguimos para a próxima galeria da exposição. Sala 2. As intrigas de Moçambique. Nesta sala surgem representações das costas africanas e das cidades comerciais do Índico. A frota portuguesa chega à ilha de Moçambique, território controlado por governantes muçulmanos ligados ao comércio oriental. Mas Baco entra novamente em ação. Disfarçado e manipulando os acontecimentos, ele tenta convencer os governantes locais de que os portugueses são piratas perigosos. A desconfiança espalha-se. Os navegadores começam a perceber que estão cercados por inimigos. Nesse momento, intervém Vênus, deusa protetora dos portugueses. Ela inspira os líderes locais a permitir que a frota parta antes que uma traição seja consumada. Graças à intervenção divina, a expedição consegue escapar. Mas os perigos da viagem estão apenas a começar. Seguimos agora pelo corredor da história, onde a epopeia transforma-se numa verdadeira crónica da formação de Portugal. Sala 3. As origens de Portugal. Nesta sala encontramos retratos de reis, armaduras medievais e cenas de batalhas antigas. Durante a viagem, Vasco da Gama é recebido pelo rei de Melinde, um governante africano curioso sobre o país de onde vieram aqueles navegadores. É então que o capitão português começa a contar a história da sua pátria. Ele narra como Portugal nasceu na Península Ibérica e como os seus reis lutaram contra invasões e guerras. Entre esses heróis, destaca-se Dom Afonso Henriques, fundador do Reino de Portugal. As vitórias contra os mouros, as conquistas territoriais e a afirmação de uma nova nação transformam-se numa narrativa épica dentro da própria epopeia. Aqui, Camões mostra que a viagem de Vasco da Gama é apenas o capítulo mais recente de uma história muito mais antiga. Mas a história de um país não é feita apenas de batalhas. A exposição seguinte
revela um episódio marcado pela emoção. Sala 4. Amor, tragédia e destino. Nesta sala silenciosa, encontramos uma das histórias mais dramáticas da história portuguesa. Camões recorda o destino de Inês de Castro. Apaixonada pelo príncipe Dom Pedro, Inês tornou-se vítima de intrigas políticas na corte portuguesa. Temendo a influência da sua família, o rei Dom Afonso IV ordenou a sua execução. A morte de Inês transformou-se numa das maiores tragédias da história de Portugal. Mais tarde, Dom Pedro proclamaria que ela era a verdadeira rainha. A história simboliza o conflito entre amor e poder, entre destino e política. Deixamos agora os dramas da corte e voltamos ao oceano. Sala 5. O gigante do oceano. Nesta sala, o ambiente muda completamente. O som das ondas e das tempestades ecoa pelas paredes. Aqui encontramos um dos episódios mais famosos de Os Lusíadas. Quando a frota portuguesa dobra o Cabo da Boa Esperança, surge uma figura gigantesca, o terrível Adamastor. Este ser mítico representa todos os perigos do oceano desconhecido. Tempestades violentas, correntes traiçoeiras e o medo que dominava os navegadores. Adamastor revela que aquele cabo era temido por gerações de marinheiros. Mas apesar da ameaça, os portugueses continuam a avançar. O medo não vence a coragem. E assim, apesar das tempestades, a viagem continua. Sala 6. A proteção dos deuses. Nesta sala, observamos esculturas de divindades marinhas. Baco continua a conspirar contra os portugueses, tentando provocar novas dificuldades. Mas Vênus intervém novamente. Ela pede ajuda aos deuses do mar para proteger os navegadores. As águas tornam-se mais calmas, os ventos tornam-se favoráveis e a frota portuguesa aproxima-se finalmente do seu grande objetivo: a Índia. Ao fundo da galeria, surge agora a terra que motivou toda a viagem. Sala 7. A chegada à Índia. Nesta sala vemos representações da cidade de Calcuta. Depois de meses de navegação, os portugueses chegam finalmente ao destino. Mas o encontro entre culturas não é simples. Mercadores árabes que controlavam o comércio oriental veem os portugueses como uma ameaça. Começam intrigas políticas e comerciais. Apesar das dificuldades, Vasco da Gama consegue estabelecer contacto com o governante local. A viagem histórica tinha sido concluída. Os portugueses tinham encontrado o caminho marítimo para a Índia. Mas a história ainda não terminou. Sala 8. Conspirações no Oriente. Nesta sala observamos mapas comerciais e documentos diplomáticos. Os rivais comerciais continuam a conspirar contra os portugueses. Tensões políticas ameaçam transformar o encontro em conflito. Mesmo assim, Vasco da Gama mantém a autoridade e prepara o regresso da expedição. Depois de tantos perigos, a frota prepara-se para regressar a Portugal. Mas antes de regressar, os navegadores recebem uma recompensa inesperada. Sala 9. A Ilha dos Amores. Nesta sala, a exposição transforma-se num cenário mítico. A deusa Vênus cria a lendária Ilha dos Amores.
um lugar paradisíaco, onde ninfas recebem os navegadores. Ali, os heróis portugueses descansam e celebram a vitória da viagem. Este episódio simboliza a recompensa após anos de perigo, sacrifício e coragem. Chegamos agora à última sala da exposição. Sala 10. O futuro revelado. Nesta sala final, surge uma visão do futuro. A ninfa Tétis revela aos navegadores o destino glorioso de Portugal. Novas descobertas, novos territórios, novas aventuras marítimas. Camões termina a epopeia lembrando que os feitos de uma nação só permanecem vivos quando são lembrados e celebrados. Ao sair desta exposição, percebemos que Os Lusíadas é muito mais do que um poema. É uma obra que transforma história em mito, viagem em poesia e memória em eternidade. Publicado em 1572, este livro continua a contar a história de um povo que ousou atravessar oceanos desconhecidos. E assim, nos versos de Luís de Camões, as caravelas continuam a navegar, através do tempo. Se gostou deste vídeo, deixe o seu like e inscreva-se no canal. E diga nos comentários, qual o seu episódio favorito de Os Lusíadas?